Olá, amigos. Estou aproveitando o friozinho aqui para um café e eu acho que eu vou aproveitar para convidar vocês aí para um café filosófico. O que é que vocês acham? Falar um pouquinho de filosofia? Queria falar com vocês sobre um dos nomes mais importantes da filosofia contemporânea, que aliás eu gosto muito, né? Que é Augusto Comte. Augusto Comte, um filósofo francês que viveu aí no final do século XVIII, né, viveu na virada do século XVIII para o século XIX. Curiosamente, Augusto Comte nasceu no ano da Revolução Francesa. Ele nasceu em 1789. Né? Viveu toda aquela turbulência revolucionária lá que começou na França e acabou se alastrando por toda a Europa. E Comte, ele criou uma doutrina filosófica muito influente, né, que foi o positivismo. Tá? Ele foi o criador do positivismo. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Tá? O Comte ele teve uma formação assim muito voltada para a ciência. Ele estudou na Escola Politécnica de Paris, estudou ciência e matemática, tá? E acabou se tornando secretário do Saint-Simon, que foi assim um dos precursores do socialismo, do chamado socialismo utópico. Né? A gente sabe que o socialismo, assim nos seus primórdios, ele não foi exatamente uma doutrina política, né? Era mais uma filosofia, né? Uma doutrina filosófica. E Comte trabalhou com o Saint-Simon, trabalhou durante muito tempo com ele, né? Que era um socialista. Portanto, ele sofreu muita influência do socialismo, particularmente do socialismo utópico. Mas o interessante é que chegou um momento na vida de Comte em que ele rompeu com o socialismo. Tá? Muita gente coloca que esse rompimento se deu muito em função da própria Revolução Francesa, né? Dos impactos da Revolução Francesa, né? Toda aquele radicalismo, toda aquela violência, né, que toda a revolução acaba gerando. Isso assustou muito o Comte. E aí ele acabou rompendo, né, com o socialismo e criou uma doutrina própria, né, que foi uma doutrina filosófica própria, que foi o positivismo. Qual era a ideia central do positivismo? O positivismo ela foi uma doutrina filosófica que sacralizava muito o conhecimento científico, o método científico, as ciências de um modo geral. Né? Como assim? Chegou um certo momento em que o Comte se mostrou meio insatisfeito, né? Meio angustiado com o caráter metafísico, né? Muito metafísico da filosofia, uma coisa assim muito abstrata, né? E ele começou a pensar em algo que, voltado, né, para o social, pudesse ser aplicado à sociedade. Tá? Então, o que, que ele propôs na realidade? Né? E ele acabou criando a sociologia, né? Com essa ideia, né, de fazer um estudo científico aplicado, não da filosofia à sociedade, do conhecimento filosófico à sociedade. Ele acabou criando uma outra ciência. Criando uma ciência, porque na verdade a filosofia não é uma ciência. Ele criou a sociologia. Ele é considerado como um dos pais da sociologia, né, juntamente com Emile Durkheim. Então, o que, que ele entendeu? Ele entendeu, né, depois de mergulhar, né, profundamente na ciência, e ele era um homem de ciência, ele entendeu que a sociedade ela poderia ser estudada do ponto de vista científico. Ou seja, ele resolveu, né, aplicar a ciência para o estudo da sociedade. Tá? E assim ele criou a sociologia, tá? Que realmente rompeu, né, surgiu da filosofia, mas acabou rompendo de certa forma, porque propõe um estudo científico da sociedade. Tá? Então, foi aí que surgiu o que ele chamou de positivismo. Tá? Exatamente dessa preocupação em fazer uma abordagem aplicando o método científico ao estudo da sociedade, saindo do campo meramente metafísico, do campo meramente filosófico.
Tá? Com isso, ele trouxe algumas ideias bastante interessantes, né? Uma das ideias assim que chamam muito a atenção quando se fala nesse estudo científico da sociedade, nessa reforma que ele propunha da sociedade, né, através da aplicação do método científico. O positivismo é uma espécie de sacralização, a gente pode colocar assim, da ciência, né? Um dos aspectos interessantes é quando ele fala nas etapas de evolução do conhecimento até chegar ao conhecimento científico ou conhecimento positivo, como ele chamava, né? Como ele dizia. Ele costumava dizer que a sociedade passou por 3 estágios de conhecimento. Tá? O primeiro estágio seria aquele estágio que ele chamou de teológico, aquele estágio mais primitivo, né? Mais voltado para a mitologia, mais voltado para a religião, ou seja, em que se buscava a explicação de tudo, né, a partir do mito, a partir do sobrenatural, a partir da religião. Esse seria um primeiro momento do conhecimento humano. A gente veria isso, né, na antiguidade, principalmente na antiguidade oriental, né, não na antiguidade clássica, porque aí a gente já entraria num segundo estágio, né, o segundo estágio que seria o quê? O estágio que ele chamava de metafísico, né, do conhecimento, seria aquele estágio da filosofia em que se buscou um racionalismo, né, saindo um pouco daquelas explicações místicas, das explicações religiosas, né, das explicações teológicas. Esse seria o segundo estágio, né, que ele chamou de metafísico. O terceiro estágio seria exatamente esse estágio que ele chamou de positivo, ou estágio científico do conhecimento. Então ele passou a entender que qualquer espécie de conhecimento ele teria que ser validado pelo método científico, né? Pelo levantamento de teoria, pela experimentação. Tá? Então você observa que o Comte ele propõe uma reforma da sociedade. Tá? Ele propõe que o desenvolvimento, o progresso, né, o desenvolvimento industrial, a tecnologia seriam os grandes responsáveis pela realização plena do ser humano. Foi muito criticado por isso, né, porque ele era, né, basicamente uma pessoa que era antirrevolucionária. Ele propunha reforma, né, uma reforma da sociedade, passando aí exatamente pelo desenvolvimento científico, pelo desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, assim, ele tinha um lema, né? O positivismo tinha um lema, né, que era o amor, ordem e progresso, né? O amor por princípio, a ordem social por base e o progresso por fim. Né? Então seria esse o caminho a se percorrer para uma realização plena do indivíduo enquanto ser social. Então a proposta dele é uma proposta rigorosamente científica. Tá? Conforme eu coloquei no começo, a sacralização realmente da ciência. Era isso que ele propunha. Tá? E era rigorosamente contrário a mudanças radicais, revolucionárias da sociedade. Tá? Possivelmente isso por influência do momento histórico em que ele viveu, né? Que foi aquele momento da Revolução Francesa. Tá? Então essas eram as ideias centrais aí do positivismo, que influenciou, inclusive, a gente não pode deixar de colocar aqui, o movimento republicano no Brasil. Né? O movimento republicano, os militares, jovens militares republicanos, eles foram muito influenciados, Benjamin Constant, né? Foram muito influenciados pelo positivismo. Tá? Pode-se dizer que o positivismo foi a filosofia do movimento republicano. Tá? Inclusive aparece na bandeira do Brasil, ordem e progresso, né? Que é parte do lema aí positivista. Tá bom? E acabou também, só para a gente fechar aqui, o positivismo acabou virando até uma religião. Né? O Comte ele criou a religião positivista. Tá? Criou até um catecismo positivista. É bastante interessante a obra do Comte. Tá? Foi assim, um dos filósofos contemporâneos mais influentes e que teve assim um papel muito importante no surgimento e no desenvolvimento da sociologia enquanto ciência social. Tá bom, gente? Então esse aí
era o recado que a gente queria passar para vocês aqui nesse nosso café filosófico, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima.